noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Um pouquinho mais alto? Eu fico muito feliz em estar aqui, em poder... Não estou vendo o sorriso de vocês, mas eu encontro olhares. Depois do ano que a gente passou, esse contato físico, pelo menos aquece um pouco o meu coração. Então eu agradeço o convite. E falando no que nós viemos passando, para a noite dessa nossa conversa de hoje, eu prefiro pensar que seja uma conversa porque eu fico mais à vontade. Nós trouxemos um tema muito importante, na verdade é um dos temas mais importantes da atualidade, um dos mais importantes da atualidade, que é sobre a educação dos filhos. E eu já inicio trazendo para vocês uma questão do Livro dos Espíritos, onde Kardec ele pergunta assim, para os espíritos benfeitores: pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores de seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir, por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos dos filhos na vida futura, por não terem feito o que lhes estava no alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Aí, voltando um pouco no Livro dos Espíritos, Kardec traz assim na questão 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento destes? Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Nós começamos com essas duas questões de início já para mostrar a grandíssima responsabilidade que é ser pai e é ser mãe. Porque, mesmo com todo o amor e com toda a boa vontade, conduzir uma criança por toda a fase da infância, um adolescente por toda a fase da adolescência, e hoje ainda alguns adultos que ainda demoram a sair um pouco da casa dos pais, até que eles consigam atingir a sua autonomia, é uma tarefa muito importante. E que, por isso que nós falamos lá no começo, que é um dos temas mais importantes da atualidade, que vem sendo terceirizado por muitos dos pais e negligenciado. Só que, para a gente entender a grandiosidade desse assunto, vamos voltar ali na questão 208, que nós acabamos de ler, quando nos é dito que nós devemos contribuir para o progresso um dos outros, e os pais têm isso como missão. O que ele quer dizer como os pais têm isso como missão? Significa que os pais, eles devem aproximar essas almas de Deus. Conduzir os filhos pelo caminho do bem. Ah, Marina, mas não era esse meu objetivo. Era, irmã. Nós assumimos esse compromisso antes de reencarnarmos. Nós já sabíamos dessa árdua tarefa, porque é uma árdua tarefa no mundo hoje em que nós vivemos. Colocar o filho pelo caminho do bem, diante de tantos atrativos externos que convidam eles. E é um nobre serviço por quê? Primeiro, porque nós precisamos ajudar esse espírito que nós recebemos como filho, no seu progresso, ajudá-los no seu crescimento espiritual. E segundo, porque essa educação recebida dentro de casa vai refletir na sociedade. Eu trago para vocês um trecho do livro Os Mensageiros, onde André Luiz conta que lá na colônia Nosso Lar, localizam-se enormes pavilhões das escolas maternais, reunindo milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada.
buscando reconstituir energias e caminhos. Ainda ali, temos os centros de preparação à paternidade, onde grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Essa parte está na página 84 do livro Os Mensageiros, que é uma psicografia do Chico. Então, amigos, ser pai ou ser mãe é uma tarefa que exige muita renúncia, muita dedicação, muita paciência. Tanto que Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo Pais, ele nos traz a seguinte mensagem: os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares, todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é um mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos no tocante aos serviços mais importantes que lhe foram conferidos. Os filhos são obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Por que nós trouxemos essa quantidade de mensagens da literatura espírita? É para mostrar que é contundente, né? Porque se há uma mensagem que os espíritos benfeitores nos trazem de forma contundente, é a importância da instituição da família para o nosso progresso e para o progresso da sociedade. Por isso que a educação recebida dentro de casa é tão importante. Porque ela vai ser responsável pelo melhoramento da nossa sociedade. A nossa sociedade de amanhã é formada pelas crianças de hoje. Então, quando nós entendemos essa responsabilidade e assumimos a tarefa de ser pai e de ser mãe, a tarefa da paternidade, a tarefa da maternidade, nós passamos a valorizar o tempo que nós passamos com o nosso filho. E começamos a repensar a nossa atitude. Por qual caminho eu estou conduzindo esse espírito? Eu estou deixando o celular de lado e dando atenção para ele? Eu estou dedicando um tempo aos meus filhos? Nós sabemos que a vida é corrida, todo mundo tem uma série de afazeres fora da nossa casa. Mas as crianças, elas não querem uma quantidade de tempo conosco. Elas querem a qualidade desse tempo. Quando você está sentado do lado delas, você está ali no estado de presença junto com seu filho? Você consegue escutar quais que são os anseios dele? Que às vezes uma birra que ele faz é a forma que ele tem de expressar raiva por você não estar dando atenção suficiente? Outro ponto que eu tive, acho que o desprazer de ouvir essa frase, assessorando um casal em divórcio por um conflito muito grande por conta da criança, que o pai, em certo momento da reunião, ele pega e vira para mim e fala assim: mas eu pago a escola, ela tem o dever de educar o meu filho. Aquela frase, já passa muito tempo desse atendimento, ficou muito dentro do meu coração, porque a escola, ela não tem o dever de educar um filho. A escola, ela tem o dever de instruir as nossas crianças e adolescentes. Para formar cidadãos que tenham um conteúdo para um dia seguir uma profissão, para que conheçam a nossa história, saibam matemática, literatura. Essa é a função da escola. E não cabe a nós, pais e mães, terceirizar essa função. Hoje, uma das maiores queixas de jovens, adolescentes e crianças para psicólogos, professores, coordenadores escolares, orientadores educacionais os meus pais, eles não me escutam. Você poderia conversar com meu pai para ele me escutar? Ele só grita comigo. A minha mãe não me dá atenção, ela não sai do celular. Essas frases eu tirei de uma pesquisa feita por um psicólogo. Ou seja, por isso que lá no começo eu vou reforçar isso até o final da nossa conversa. Esse é um assunto extremamente importante. As nossas crianças, elas são o nosso futuro. O que nós estamos fazendo com a educação delas? Para quem que nós estamos negligenciando a educação dos nossos filhos?
Hoje, as nossas famílias, elas vivem uma escassez de afeto. Os filhos vivem uma escassez de afeto em um excesso de bens. Como assim, Marina? Os pais, para suprirem a ausência, a presença deles junto com os filhos, para suprirem o afeto, eles acabam compensando isso com bens materiais. Aí, inconscientemente, o filho se sente rejeitado. O filho não quer saber de brinquedo, ele não quer saber do último smartphone da moda. Se ele está pensando isso, alguma coisa está errada. Ele quer saber quando que vocês dois vão rolar na grama e brincar. É isso que ele vai levar na memória. Então, quando a gente supre a nossa ausência com bens materiais, nosso filho se sente rejeitado. Se ele se sente rejeitado, a nossa família está em desequilíbrio. Sobre essa negligência, tem uma questão no livro Céu e Inferno, o item 21 do Código Penal da Vida Futura, onde os benfeitores nos falam assim: a responsabilidade dos fatos é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Se nós trouxermos essa questão para o nosso tema, os pais, eles não são responsáveis pelos erros dos seus filhos, exceto que tenham induzido eles a esse erro, ou tenham sido omissos na educação dos seus filhos, ou seja, deixaram de agir quando eles deveriam agir. E o que isso vem gerando, Marina? Um recrudescimento do egoísmo. Lembram lá da questão 775 do Livro dos Espíritos? O que seria para a sociedade um relaxamento dos laços de família? Um recrudescimento do egoísmo. Uma desconexão da família. E se a sociedade ela é reflexo da família, como que está a sociedade hoje? Eu queria que cada um pensasse. Como é que está o nosso nível de corrupção? Violência, a educação, o nível de empatia que nós encontramos com as pessoas? A sociedade é reflexo da família. Onde que é o erro? Onde que nós encontramos o erro? Nunca antes o Instituto da Família foi tão atacado. Hoje há um desestímulo para a constituição de família. Quantos jovens falam para a gente que o sonho deles é constituir uma família? Nós não vemos isso. E cada vez mais tarde, as pessoas estão demorando para sair de casa, demorando para conseguir, para ter um relacionamento. E da onde que vem isso? De questões culturais, de questões econômicas, enfim, de diversas questões. Por isso, de novo, que nós falamos lá no início que esse tema é importante, porque nós só vamos ter mudanças na nossa sociedade quando a educação ela for encarada de forma responsável pelos pais. E isso não for delegado para terceiras pessoas. Pelos pais ou pelo responsável por aquela criança, que hoje quantos avós criam netos, e enfim. E justamente por isso que na literatura espírita nós encontramos que a educação ela não é só uma missão, ela é um dever dos pais. Uma das tarefas mais importantes reservadas a nós. E por isso que a educação, e nós espíritas podemos falar isso aqui de forma muito tranquila, exige uma educação firme e amorosa, pautada nos ensinamentos de Jesus. É uma educação moral cristã. Você ensinar para o seu filho o que é o certo, o que é o errado, aquilo com base no que Jesus diz, de uma forma adequada para a idade dele. E uma das formas mais eficientes que nós encontramos de educar os filhos com base nos ensinamentos de Jesus é através do exemplo. Porque ele vai assimilar aquilo que você fala com aquilo que você faz. Não adianta a gente dizer para a criança para ela não fazer fofoca, mas ela vê a gente lá no cantinho da sala cochichando com a irmã, assim, trazendo exemplos bem básicos. Você tem que comer salada, mas no nosso prato não tem nada verde. Você não pode tomar um refri, mas eu estou tomando coca. Estou trazendo exemplos bem esdrúxulos, mas para a gente mostrar que a criança ela quer saber o que você está falando. É isso que vai associar nela. Não adianta você dizer, você tem que comer brócolis, mas eu não comer.
É claro que respeitar a autonomia de cada criança. E o período infantil, por que a gente fala tanto em criança? Porque o período infantil, ele é o mais eficaz para a gente conseguir inserir naquele serzinho os valores morais cristãos. Porque ele é uma esponja, ele está apto para absorver todos esses ensinamentos. E sobre isso, o Kardec traz na questão 385 do Livro dos Espíritos a seguinte mensagem: a delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores, tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão que dar conta. Aí, na questão 109 do livro Consolador, que é uma psicografia de Chico ditada por Emmanuel, nos é explicado que até os 7 anos o espírito se encontra em fase de adaptação de sua nova existência. E ele fica muito mais ligado ao plano espiritual, de onde possui recordações mais vivas. Por isso que a educação moral e a educação espiritual, ela é tão importante nesse período até aproximadamente uns 7, 8 anos. Pois é a fase onde a criança consegue renovar o seu caráter e firmar um caminho e conseguir trilhar o seu caminho com base nos ensinamentos de Jesus. É claro, se isso ela encontrar junto do seu coração pais zelosos e dispostos a orientarem essa criança pela senda do bem. Porque essa criança, irmãos, a gente se engana olhando para ela que ela... Claro, ela é um ser inocente, né? A gente pensa, o nosso anjo, mas é um espírito que tem centenas e centenas de reencarnações e que traz uma bagagem muito grande de sentimentos, de sucessos, de desventuras de reencarnações passadas. E nos foi conferido por Deus o dever de instruir essa criança para o caminho do bem, de educar ela no caminho do bem. A parar as arestas dela quando ela apresenta mau comportamento, quando você vê que ela é tendenciosa para certa situação. Vai ser dentro da nossa casa, é dentro de casa que a criança vai encontrar os valores para conseguir sobreviver nesse mundo. É onde vai ser formado um homem de bem, um verdadeiro homem de bem, um homem de valor. E também onde se formam homens que não são tão de bem, digamos, onde que o corrupto de hoje como é que ele teve a criação de hoje? Como é que foi a criação dele? Quais os valores que ele recebeu? E aqui, quando a gente fala em corrupto, não é só para pensar em políticos, mas é naquela pessoa que não devolveu o troco para o senhorzinho do bar. O que ele aprendeu isso? Que tenta passar, às vezes, enganar um coleguinha numa brincadeira. Onde que ele está aprendendo isso? Ou melhor, onde que não está sendo cobrado dele? A gente vive hoje 2 extremos. Uma educação muito permissiva ou uma educação muito castradora. Pais, às vezes mais velhos, por já terem tido mais experiências durante a vida, acabam sendo muito mais rígidos. E pais mais novos, muito mais permissivos. Aí a frase que a gente mais escuta, mas no meu tempo era diferente. O que eu posso fazer, a vida é assim. Mas é o jeito dele. E você, qual é o seu papel como pai e como mãe? Outro ponto que nós gostaríamos de trazer, que é muito importante e muita gente vai se identificar, talvez até por já ter vivenciado isso, é o nosso direito a ser diferente e o nosso direito a ser semelhante. O ano passado eu assisti uma live do Alberto Almeida, onde ele falava sobre as ordens do amor na família. E ele apresentou uma forma muito legal de explicar esse tema. Ele usou como exemplo a nossa mão. A palma, aqui é a nossa família. Imaginem que aqui a palma da nossa mão é a nossa família. Aqui quer dizer, a nossa mão é a família. A palma da nossa mão é o nosso direito a ser semelhante. É aquilo que nos une. E os nossos dedos somos nós, espíritos únicos e diferentes, que cada um com as suas individualidades e que se unem nas semelhanças, mas que são diferentes. E essas funções, elas são complementares.
A minha mão sem os meus dedos não serviria, assim como só os meus dedos sem a palma da mão não serviria. Ou seja, nós temos o nosso direito a ser semelhante e o nosso direito a ser diferente. O direito a ser diferente, daí a gente traz para o nosso tema, é eu poder observar e respeitar a autonomia e a individualidade de cada um, de cada filho como ele é. Mas o que ocorre nas famílias, muitas das vezes, é o oposto. Porque nós acabamos impondo ao nosso filho um determinado objetivo. Nós criamos uma expectativa em cima dele com base no nosso desejo. Porque nós imaginamos que ele tem que ser igual a mim porque ele é o meu filho. Só que quando eu ajo dessa maneira, eu acabo desrespeitando um direito do espírito de ser diferente, da forma que ele sabe, com a capacidade que ele tem, né? Com base no estágio evolutivo que ele está. Porque ele é diferente dos outros, nós somos diferentes uns dos outros. Todo mundo é diferente dentro da família. Nós temos, como a gente falou, situações que nos assemelham, que nos uniram. Mas nós temos as nossas individualidades. Nós somos peças únicas criadas por Deus. Nós não vamos encontrar ninguém igual a nós em todo o universo. Então, quando nós colocamos essa expectativa em cima do filho para que ele seja conforme eu quero, nós geramos mais uma vez um desequilíbrio dentro da família. Por quê? Pelo fato de eu não conseguir aceitar ele do jeito que ele é, da forma como ele sabe, eu fico frustrado. E se eu fico frustrado, eu acabo gerando uma mágoa dentro de mim, uma mágoa com aquele filho, com aquela criança, com aquele adolescente. Mas Marina, quando que nós fizemos isso? Como que nós fizemos isso? Quando eu obrigo o meu filho a ter um comportamento que ele não tem aptidão para aquilo. Quando eu quero que ele siga a minha profissão, que ele seja advogado, que ele seja um médico, que ele assuma a mecânica da família, que ele assuma a minha confecção. Só que aquele espírito não tem aptidão para aquilo, ele não tem a mínima vocação para ser médico, ele mal consegue ver sangue, ele odeia leis, ele odeia mexer em carro, porque ele não tem vocação para aquilo, ele não gosta daquilo. Por quê? Ele já veio com uma programação espiritual para desenvolver algumas habilidades que ele se comprometeu antes de vir. Assim como nós já nascemos com a nossa programação espiritual, o nosso filho também nasceu. Então não cabe a nós ditar a vida desse espírito. Nós esquecemos que ele é um espírito diferente, ele é diferente do irmãozinho. Quantos de nós que são criados com as mesmas regras, com a mesma alimentação, da mesma forma e crescem pessoas completamente diferentes? Meus irmãos são completamente diferentes de mim. Assim como eu sou diferente deles e vice-versa. E nós nos unimos naquilo que nós somos semelhantes. Então, quando a gente esquece que o nosso filho é um espírito com centenas, reencarnações tantas que é difícil a gente mensurar, nós conseguimos compreender, quando nós olhamos para ele dessa perspectiva, que ele é um serzinho ali na nossa frente, por menorzinho que seja, que traz uma bagagem de infinitas e infinitas histórias. De sucessos, de vícios, de problemas, que cabe aos pais aparar as arestas. E toda vez que nós agimos de forma contrária a isso, nós estamos violando um dos direitos mais sagrados do espírito, que é ser como ele sabe, da maneira que ele conseguiu chegar até agora nesse estágio evolutivo, com todas as histórias que ele trouxe, com que ele veio preparado para se aperfeiçoar. Porque, como a gente falou, ele já nasceu com a programação dele. E a missão do pai é ajudar, o dever do pai é ajudar esse filho a que ele seja um homem de bem, a que ele atinja o sucesso na vida dele. Seja como professor, seja como músico, com aquilo que ele tem aptidão para ser.
nós esquecemos de que nós crescemos na diferença. Como assim, Marina? Aquela pessoa que é igual a mim, eu não consigo fazer grandes trocas de experiência, porque ela é igual a mim. O que é igual, eu já sei. Mas é no diferente que nós crescemos. Quantas vezes a gente conhece uma pessoa e, nossa, ela é o oposto de mim e a troca ela é tão rica que a gente sai até renovado às vezes daquele encontro. E cada um de nós traz uma contribuição para a nossa família. Cada um pode contribuir, deve contribuir com o seu grupo familiar, com o seu jeito, com as suas possibilidades, com os seus dons, com as suas características. Mas também traz os seus vícios, os seus problemas. E é por isso que nós somos uma família. Porque na semelhança nós nos unimos. E nessa união nós apoiamos um outro. Então, quando eu talho as possibilidades do meu filho, quando eu sou impositiva e quero que ele faça aquilo que eu quero, que é o meu desejo, eu estou cortando dele todas as possibilidades que ele poderia alcançar, todos os potenciais que ele poderia alcançar. Porque não se enganem, as crianças estão nascendo muito na nossa frente. Porque nós somos os trabalhadores de última hora. E isso está muito evidente cada vez mais. Olha o último ano que nós passamos e que nós estamos vivenciando. É claro que aqui a gente precisa abrir um parêntese, que isso não significa que os pais não devem impor limites aos filhos. Que não devem aparar arestas quando os filhos apresentam má condutas. Quando os filhos apresentam condutas incompatíveis com os ensinamentos de Jesus. Não é isso que nós estamos falando. O que nós estamos falando aqui é a questão da invasão que os pais fazem na vida dos filhos. Marina, mas o meu filho ele seguiu a mesma profissão que eu. Por que vocês se combinam naquilo que é semelhante? Quantas famílias de médicos nós temos? Famílias de policiais nós temos? Famílias de mecânicos nós temos? Porque vocês se unem no semelhante. Mas também quantas diferenças vocês têm? A tarefa dos pais é educar, é impor limites, mas o que não significa que os filhos precisam torcer para o mesmo time, usar a mesma roupa, comer aquilo que vocês querem, seguir a profissão que vocês querem, ter o tipo de relacionamento que vocês querem, que até isso muitos pais e muitas mães se intrometem. Nós somos peças únicas criadas por Deus. E que nós reencarnamos trazendo os nossos problemas, as nossas características. Então, se nós dermos para os nossos filhos todas as possibilidades para que eles possam florescer, claro, com uma educação firme, né? Impondo limites, uma educação firme e amorosa, eles vão conseguir atingir toda a sua autonomia. Vão conseguir atingir toda a sua independência e vão conseguir gerir a sua liberdade com responsabilidade, que é isso que os pais mais querem. E a educação pelo exemplo é a forma mais fantástica que nós podemos trazer para educar um filho. Porque ele vai, como a gente já falou, ele vai se preocupar não com aquilo que você fala, mas com aquilo que você faz. Quantas vezes a gente fala alguma coisa para a criança e depois a gente vai e faz a fala: papai, mas você falou que não podia fazer isso. Eles são muito espertos. Então eles esperam de nós o exemplo. E quando nós conseguimos trazer isso para dentro da nossa casa, ela começa a voltar, nossa família começa a voltar em equilíbrio. Porque quando há desequilíbrio na família, percebam como que o filho se comporta fora de casa. Vejam o filho respondendo o professor. Veja o filho depredando o patrimônio público. Veja o filho brigando fora de casa. Veja o filho se envolvendo com colegas que você sabe que não tem uma boa índole.
Só que essa forma, esses reflexos que o filho leva para fora de casa, respondendo o professor, se envolvendo com pessoas que você sabe que não tem tanto uma boa índole, é um reflexo da vivência que ele está tendo dentro da casa dele. Onde ele não está conseguindo viver uma família funcional. Então ele acaba vomitando literalmente para fora do lar as suas angústias, as suas dores emocionais, os seus sofrimentos psicológicos e muitas vezes os seus sofrimentos físicos também. Eu não falei que as crianças pequenininhas, elas não conseguem lidar ainda com os sentimentos. E às vezes eles fazem uma birra por uma coisa tola, mas é a forma dele de expressar o sentimento de raiva, de tristeza, de medo para aquele pai, para aquela mãe. Olha, me enxerga, eu estou aqui, me dê atenção. Então, amigos, só quando nós passarmos a olhar para os nossos filhos como espíritos imortais, que assim como nós possuem uma história, uma grande bagagem de sentimentos e experiências passadas, e entendermos que eles dependem da nossa educação para se tornarem cidadãos conscientes e responsáveis, é que nós teremos uma renovação na nossa sociedade. E essa renovação, ela começa dentro de casa. Não importa classe social, cor, não importa. É a educação que vai transformar a nossa sociedade. Uma educação firme, amorosa, pautada nos ensinamentos de Jesus. Quantos de nós, desde pequenininho, faz o evangelho do lar com as crianças? Tem uma história do Chico que ele conta assim, que uma mãe fala para ele, Chico, mas a gente vai fazer o evangelho, só que daí a criança quer a bolacha. Aí a gente não consegue terminar o evangelho. Pois traga a bolacha para a mesa. Transforme aquele momento do evangelho com o momento mais importante da família. A hora mais importante da família. Há centenas e centenas de livros lúdicos que trazem o evangelho, que tem uma linguagem rebuscada até para nós, com uma linguagem para criança. Por que não pode ser acessível para eles? Então, só assim, amigos, quando o afeto, o carinho e o respeito prevalecerem dentro da nossa casa, é que nós teremos mudanças. Muito obrigada pela educação de me ouvirem até agora.